Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. E hoje nós vamos falar sobre a importância da assessoria jurídica antes das decisões. Ou seja, nós estamos aqui com o Dr. Júlio Vicente, que é um advogado que vai nos passar várias ideias, principalmente da relação de trabalho, quando tem duas pessoas que vão fazer junto uma parceria e precisa, vamos dizer assim, legalizar, formalizar essa relação. E qual é a melhor forma de legalizar isso, formalizar? Se você formaliza através da lei trabalhista, se você pode fazer um contrato entre eles, e é tudo isso que nós vamos falar. Antes de começar, eu gostaria de avisar a todos vocês que aqueles que gostam de assistir os nossos programas, que no canal #Projetos com Júnior Campos Prado, isso lá no YouTube, você encontra os vários programas que nós já fizemos. Nós temos mais de 300 vídeos lá com várias informações de diversas áreas. Nós começamos no primeiro ano, falamos mais de 52 semanas sobre engenharia, que é, vamos dizer, a formação que eu tenho, que deu início à primeira temporada desse programa. Depois nós partimos sobre assuntos diversos. Hoje nós vamos falar então sobre essa importância da assessoria jurídica antes das decisões com o Dr. Júlio Vicente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz Carlos? Um prazer estar no teu programa. Esse é um veículo importante de informação para a sociedade local e regional, e pela abrangência agora das mídias sociais, creio que o teu público é um público vasto e a gente vai hoje bater um papo aí, tentar esclarecer alguns pontos que podem melhorar a vida da sociedade. Que bom, doutor Júlio. Vou dizer aqui também que o doutor Júlio é amigo já de infância, tem a idade do meu irmão, e a gente cresceu praticamente junto. E aqui, como a gente considera que o nosso programa não é uma aula, é uma conversa, é um bate-papo dentro de uma sala, e que então a gente tem intimidade. Muitas vezes eu vou te chamar através simplesmente de Júlio, ok? Luiz, sem problema, até porque nosso elo de relacionamento é um elo fraternal. Tenho sempre boas memórias em relação ao teu irmão, à tua família. Me lembro muito bem da vocação artística do teu pai, e quantas vezes fui à tua casa e vi as canções, os quadros, sempre me inspiraram do ponto de vista artístico, uma grande referência. Que bom, Júlio. Vamos começar. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você chegou a ter todo esse trabalho bonito que você tem dentro da sua carreira. Como é que começou? Luiz, tem coisas que acontecem na vida da gente que é por acidente e ao final você vê que talvez tenha sido um grande propósito. E não foi diferente comigo. Toda a minha vocação acadêmica, de colegial, eu estava indo para a área da engenharia. Inclusive tinha passado na Federal de Ouro Preto para fazer engenharia metalúrgica. Era o ramo que iria. E acompanhei na época uma pessoa muito próxima para prestar vestibular de Direito na Faculdade de Bauru, e acabei passando, e no fim, sopesando as questões, decidi ficar e encarar esse desafio que foi o Direito. Digo que foi a melhor decisão que tomei, porque com respeito a todas as profissões, e elas são importantes, essa é uma profissão que está no seio da sociedade. Talvez se não tivesse cursado tão jovem, me formei e comecei a advogar com 22 anos de idade, estou há 25 anos então no ramo aí, atuando, digo que teria escolhido ela para fazer agora, porque ela é simplesmente essencial para a vida humana que nós estamos desenvolvendo hoje no dia a dia. Tive a honra e a outorga dos advogados da 20ª subseção, que é a subseção de Jaú da Ordem dos Advogados, de ser 2 vezes presidente, eleito e reeleito, e hoje reeleito também para o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, que é do âmbito nacional, ela tem o seu âmbito nacional, tem o seu âmbito estadual, e nós figuramos hoje dentro do Conselho com as atribuições da OAB em nível estadual. Temos aqui nossa liderança local, que é o Dr. Lincoln, que sucedeu o Dr. Mantelli, da qual eu também fiz parte dessa turma toda aí, encaminhando os nossos projetos interna corporis
e externa corporis, que a OAB é chamada para também combater nas diversas situações que a sociedade exige. Que bom, Júlio. Eu queria dar continuidade até falando que você tem, né, um largo conhecimento em cima do direito, dessa matéria tão interessante, tão bonita que é, mas a gente vai ter alguns assuntos que vão ser relativamente simples, né? São simples do dia a dia e que os nossos telespectadores que possam servir, né? Para muitos deles até são informações úteis. A gente sabe que essas informações elas são úteis para vocês, principalmente de casa, verem a importância até mesmo de contratar um advogado na hora de for fazer realmente uma relação mesmo de trabalho com uma outra pessoa, uma parceria, né, alguma coisa assim. Eu queria que você começasse então falando sobre, por exemplo, a importância de um contrato bem feito. Contrato, Luiz, é a materialização da vontade das partes. E se tudo vai bem, dentro daquilo que foi proposto por ambas de forma verbal, absolutamente o contrato quase que é inoperante, porque ele perde o sentido porque as coisas caminharam bem. E digo que é uma necessidade imperiosa a realização de um contrato. E digo por quê? Ali nós vamos estabelecer as responsabilidades das partes, a determinação do serviço, para que amanhã depois não se diga, olha, mas eu contratei isso e você me realizou aquilo. Na obra de engenharia, por exemplo, da tua área, se eu fui contratado para fazer uma casa, até que determinado momento da casa, se eu sou responsável pelos acabamentos ou não. Se nós não fazemos um contrato, essa materialização de vontade fica dependendo de uma prova oral. E a prova oral pode haver algumas vicissitudes, algumas distorções. Então é comum às vezes a pessoa se sentir injustiçada porque foi demandada em juízo e as provas que foram realizadas foram provas orais, em que ouviu-se determinada pessoa, e às vezes pela deficiência de você conseguir demonstrar perante um juiz, onde aquela pessoa vai, se sente num ambiente desconfortável, vai prestar, por mais que os juízes sejam extremamente esclarecedores em relação a isso, mas é um ambiente desconfortável para quem não circula no métier jurídico. Sentar numa cadeira para depor sempre é um ambiente de não conformidade para a parte. E ali ele pode não esquecer, não lembrar de alguns detalhes que são importantes. E aí então você ter um desfecho desfavorável porque não conseguiu provar aquilo que você tinha por intenção. E o contrato vem justamente para isso. O contrato vem da Idade Média, dos antigos romanos. Foram os primeiros povos do Ocidente a terem leis específicas, principalmente em relação a comércio. Relações comerciais, de obrigação, de fornecimento. E ali você define quem são as partes, as responsabilidades das partes, qual é o âmbito que vai ser realizado aquele trabalho, como vai ser a remuneração disto, as multas que serão aplicadas caso não seja cumprido o contrato, as formas pelas quais quem vai garantir a execução daquele contrato, um terceiro aparecendo então avalizando a operação para que ela seja realizada, né? Essas situações são muito importantes. A forma da nossa rescisão, se amanhã nós não estivermos mais de acordo, como é que nós vamos operar essa rescisão? Essas garantias são fundamentais no mundo moderno. As cláusulas hoje que estão na moda, que nós podemos chamar assim, cláusulas de confidencialidade. Olha, Luiz, você vai me revelar informações importantes para realizar, das quais eu não posso divulgar para terceiros. Eu tenho que ter um dever de sigilo sobre aquilo que eu estou recebendo para desenvolver os meus trabalhos. Por exemplo, imagina que eu tivesse um conhecimento de algum produto que você lançaria no mercado e você programou todo esse mercado para ser fundado numa época de Natal, para ter um boom específico daquele produto, e eu começo a trabalhar nesse produto e vazo no mercado
que você está trabalhando com aquilo. Isso pode emperrar suas negociações. Exemplo também, você vai começar um loteamento, você me procura para regularizar uma área e eu divulgo sem nenhuma responsabilidade, o que pode amanhã inviabilizar os seus negócios. Por quê? Porque era importante que aquelas informações permanecessem sigilosas no decorrer do trabalho. São cláusulas de confidencialidade. Isso é muito importante hoje num contrato, para que as partes então mantenham sigilo sobre aquelas informações que receberam, porque assim, e aí você vai prever as formas de indenização, que já são até previstas em lei, mas você vai determinar quais são os detalhes dela, porque às vezes, como ele disse no início, às vezes você sabe que foi injustiçado, mas não consegue provar a dimensão disso. E aí a sensação é de perda. Com o contrato, onde você estabeleçam as partes e fixam esses critérios, você vai conseguir delimitar praticamente, se não todas, grande parte da problemática da execução do serviço. Porque o advogado às vezes não tem conhecimento, mas você, com o conhecimento sobre aquele contrato que vai realizar, fala, olha, mas se acontecer isso, se acontecer isso, se acontecer isso. Então, é muito importante que as partes, um contrato, ele não pode ser tido como um documento irrisório que se compra numa banca de revista, que se compra numa papelaria, né? É comum, às vezes, falar assim, não, doutor, é só um contratinho. Não. Um contrato, ele é muito importante, porque é em cima das bases que você fixou dentro do contrato que você vai estabelecer toda a relação que envolva isso. Para quê? Para quê? Para que haja sempre um equilíbrio. Quando a gente fala em contrato, é equilíbrio contratual. As partes têm que estar no equilíbrio. Não adianta fazer um contrato em que eu coloque a parte numa situação extremamente desvantajosa, porque o próprio judiciário amanhã, se questionado, virá e falar assim, essas cláusulas são cláusulas que não têm validade porque não deixam o contrato numa situação de equilíbrio. Boa fé objetiva, a gente sempre escuta falar isso. As partes têm que ter boa fé. O que é boa fé objetiva dentro de um contrato? É a manifesta vontade de todos para que aquele contrato seja realizado. Por exemplo, Luiz, nós estamos realizando um contrato e você me oculta informações que são importantes no decorrer do meu trabalho, quase que me sabotando dentro do contrato. Eu posso pedir uma rescisão no contrato e falar, olha, eu não estou fazendo não estou cumprindo com as obrigações contratuais porque o Luiz não está me passando as informações que são necessárias para o desenvolvimento. E aí eu vou ter amparo dentro de um contrato para que eu possa então usar daquela falta que você está me ocorrendo e já especifica qual é, e já especifica para o trabalho, para poder pedir uma rescisão de contrato. Senão eu teria que ir até a justiça para tentar provar. E se fosse do seu interesse, você falaria, olha, não soneguei nada. E como é que eu vou saber se aquela informação era importante ou não era importante? Como o judiciário vai saber se aquela informação era importante ou não era importante? Esses mecanismos no futuro que podem ficar um pouco distorcidos e aí você ter uma sensação de perda caso não tenha êxito numa demanda. Ou colocar toda a sistemática de um contrato, que às vezes envolve, pode ser alguns reais, pode ser centenas de reais, pode ser milhares ou alguns milhões. Pode ser o tempo de sobrevivência da sua empresa, pode ser um contrato que na verdade a sua empresa foi montada para atender aquele contrato. E aí a inviabilidade desse contrato pode vir contra a sua empresa e afundá-la. Você tem que encerrar as atividades de uma empresa, suportar toda a contratação que teve para sustentar aquele contrato que no fim não vigou. Muito comum nos contratos de engenharia, que são a tua primeira temporada foi sobre esse assunto. Sim. A importância nos contratos de engenharia a gente ter muito definido as etapas, quais são as etapas. Me lembro de analisar contratos de engenharia, de construtoras, que praticamente eram algumas bíblias, eu costumo falar, de tão discriminado que eram as situações de pagamento, de obra, de medição, do que se exige, do que não se exige, se a empresa que vai prestar serviços, funcionários, proteção, EPI, acidente do trabalho, todas essas pormenoridades, responsabilidades que envolve. Prazo também. Prazo muito importante, porque... e nós estamos falando em obras de alguns milhões que inviabilizam porque também aquela empresa está também comprometida em outros contratos. Sim.
Então, isso é muito importante. E a gente volta no tema central da nossa conversa. A assessoria é muito importante. E um contrato não se faz assim, olha, faz um contratinho para mim. Nós precisamos sentar uma, duas, quantas vezes forem até que nós sintamos que estejamos confortáveis para a elaboração de um contrato e que aquele contrato atinge a finalidade que você entende, que a outra parte entende e que essas finalidades estão sob equilíbrio. Isso é muito importante nas relações modernas hoje, sob pena de você amargar aí um insucesso, às vezes irreversível, em razão de contratos que são extremamente mal redigidos. Então, doutor Júlio, realmente é bastante interessante isso, porque a gente percebe que uma relação de trabalho, ela começa bem quando tem um contrato bem feito. A gente conhece, eu acho que todo mundo conhece pessoas que por motivo de ou não ter contrato, ou por ter um contrato mal feito, né? Porque muitas vezes a pessoa, todo mundo começa com boa fé, teoricamente todo mundo começa com boa fé, mas depois, com o tempo, ocorre mesmo, vamos dizer, como você falou, às vezes um aumento do trabalho inicialmente planejado, né, por um motivo ou outro, e aí um dos lados começa a se sentir mais lesado, aí precisa tentar conseguir um sobrepreço porque aumentou o serviço, e é engraçado que quem está pagando sempre acha que acertou um preço e aquele preço é que está certo e não tem conversa, e aí começa, infelizmente, se o contrato não ele prepara para essa situação, existe realmente problemas futuros. E muitas vezes esses problemas podem acarretar em situações que levam prejuízo até ser resolvido, né? Ou muitas vezes, como você falou, às vezes não se prova com facilidade essas situações, porque não está escrito e de boca a boca às vezes não se chega a um veredito, né? A um resultado. Então aí o que acontece? É muito importante, mas nós vamos voltar no segundo bloco, nós já terminamos aqui, você vê que a conversa vai, já foram 17 minutos, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa relação, a importância do contrato e saber que muitas vezes, como nós temos leis trabalhistas, nós também precisamos tomar cuidado quando pode ser feito um contrato e quando precisa ser feito, por exemplo, um registro em carteira. Então daqui a pouco a gente volta. Até mais.